aqui com relação a como deve ser feito o relatório, tá? Então, ó, o que é a introdução? A introdução tu vai escrever em mais ou menos uma página sobre o que se trata o teu trabalho, né? E o que justifica a importância da realização desse trabalho. Então, por exemplo, o que o professor quer que vocês aprendam nesse primeiro contato que vocês estão tendo com modelagem? Eu quero que vocês, de uma forma simples, entendam como que se faz uma modelagem de um processo de escoamento de um tanque. Então, o professor pediu para que vocês, na casa de vocês, e isso tudo tu vai apresentar de uma forma dissertativa na introdução, né? Então, foi o objetivo deste trabalho, né? Introduzir o ensino de modelagem, onde foram estudados 3 escoamentos em tanque. Num tanque sem alimentação e outros 2 com alimentação, sendo que em um deles a alimentação de entrada foi menor do que a saída, em outro a alimentação de entrada foi maior do que a de saída. Tá? O presente trabalho visa comparar, né, os dados obtidos na prática, de forma real, com 2 softwares de modelagem. Um Excel, outro Enso. Ponto. Isso é uma introdução. Bom, o que foi os métodos e materiais? Bom, tu teve 3 metodologias desenvolvidas. A primeira foi o passo a passo de como se faz a prática. Então, foi pego um frasco X, foi pego uma garrafa, foi retirado o gargalo da garrafa, foi feita a marcação da garrafa, foi aberto um orifício na garrafa, Ou seja, fiz, método, o que eu fiz. Depois foi, através de um cronômetro, foi medido os tempos de escoamento. Foi medida a altura inicial do líquido, Ou seja, o passo a passo do que foi feito. Quais foram os materiais utilizados? Para a parte da prática real, foi utilizado uma garrafa, foi utilizado água, foi utilizado cronômetro, material para corte, régua, ponto. Bom, esse foi o primeiro método. Qual foi o segundo método? Utilizando os dados retirados, medidos da parte prática, foi aplicado as equações X, Y, Z. Ou seja, todas aquelas equações que vocês utilizaram para modelar, daí vocês vão mostrar as equações que vocês utilizaram para modelar em Excel. Né? Qual foi o material utilizado? Software Excel. Terceira metodologia, Enso. Né? Então, como é que vocês fizeram a terceira metodologia? Mesma coisa. Então, qual foram as informações que vocês utilizaram, as informações dos dados reais? A área, a altura, Bom, qual foi as equações que vocês utilizaram? É tirar um print dessas, de como vocês escreveram a equação. Bom, vejam bem, pessoal, isto é método, e vocês são um grupo de 3, então tem como vocês se dividirem. Bom, então já fizemos a introdução, já fizemos os métodos. Bom, agora, o que é o resultado? Bom, o resultado da prática vai ser os dados de altura, os dados de área e a evolução da tua experiência, que foi o quê? As tomadas de tempo versus a variação de altura. Isso foi os resultados da primeira metodologia. Qual vai ser o resultado da segunda metodologia? Vai ser os dados gráficos que tu obteve comparando, né? Que nem lá, lembra o que a gente fez na aula passada, Belamar? Que a gente colocou, professor, eu vi que na altura tal o tempo foi tal. Então, tu vai descrever, o tempo é de 2,2. Aí tu bota 2,2, que ele vai automaticamente dar a altura de 2,2. Não, o tempo foi de
5,2. Tu bota o 5,2, ele vai te dar o tempo de 5, ele vai te dar a altura de 5,2. Daí tu vai dando, além de tu mostrar o gráfico no Excel, tu também mostra o valor exato que vai te dar tempo versus altura. Então, tu vai ter a altura do Excel e tu já vai ter a altura da real. Tranquilo, pessoal? Sim. Até aí, sim, professor. Sim. Com relação ao Enzo, né? O Enzo, quando tu roda aqui, ó, tá? Se vocês olharem, ó, tu definiu de 0,5, ó. O que é o time step? É o espaçamento entre tempos. Então, ele vai de 0,5 em 0,5 segundos até 40 segundos. Então, se vocês olharem aqui embaixo, ó, olha aqui, ó, ele fez cada uma das tomadas de tempo. Estão percebendo aqui, ó? De 25 a 25,5. Ó, valor intermediário. Depois de 25 a 26 e assim por diante. Estão percebendo? Bom, como que vai ser o resultado disso aqui? Daí tá aqui, ó. O que eu quero saber é o level, não é isso? Level em função do tempo. Tá aqui, ó. Então, ó, eu tenho os tempos e eu tenho o level. O que eu vou fazer? Eu queria saber o tempo de 6 segundos. Tá aqui, ó. 5, 5,5. Deixa eu ver aqui, ó. 5, 6, 7, 8, 9. Não, é 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5. Ou seja, tu tem de meio em meio. Então, tu vai aqui e pega o valor da altura no gráfico. Professor, o tempo era de 12,5 segundos. Então, é 12. Então, ó, 12,5, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5. Então, por exemplo, ó, vou dar uma ideia. Vocês deem um print nisso aqui, ó. Copia isso aqui assim, ó. Puxa lá para tua apresentação. Puxa lá para tua apresentação no Word. Então, o que tu faz, ó? Bom, eu quero saber no tempo de 12,5, ó. 12,5 faz aqui. Ó, daí tu vai olhar no gráfico. Bom, qual foi a altura que deu? Daí tu conta, ó. Aqui, ó, é 7,5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 7,5. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu tem... de 0,25 essa metragem aqui, ó. 0,25 quer dizer o quê? 7,5. 7,75. 8. 8,25. 8,5. 8,75. E assim tu vai, até tu chegar no 10. Certo? Por quê? Por que eu cheguei a essa conclusão? Tu não tem 10 espaçamentos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tu pega 10 menos 7,5, né? 2,5. Então, 2,5 é essa medida. Tu tem quantos espaçamentos? Não tem 10? Então, tu vai fazer 2,5 dividido por 10. Quanto que vai dar? 0,25. Então, quer dizer que cada espaçamento desse aqui é mais 0,25. Então, 7,5 mais 0,25, 0,75. 0,75 mais 0,25, 8. 8 mais 0,25, e assim tu vai até tu chegar no valor. Então, por exemplo, quando tu souber o tempo, tu vai obter a altura. Né? Então, o que vai ocorrer aqui, pessoal?
nessa situação, nesta dinâmica, da mesma forma que tu fez aqui, ó, na mesma dinâmica que tu fez ali, ó, tu vai ter também a informação real e os dados do Enzo. Lembrando, né? Sempre tu tem que comparar, por exemplo, tu estabeleceu no real que as alturas, por exemplo, eu comecei com 10, depois deu 4, depois deu 2, deu 3. Então, essas alturas que tu definiu, né? Tu descobriu os tempos. Então, se tu quer fazer da altura para o tempo, é só tu inverter. Em vez da tua flecha ser nesse sentido, é só tu inverter aqui, ó. É só inverter, ó. Certo? Então, ó, da mesma forma como a gente do tempo a gente chega na altura, nós também podemos sair da altura e chegar no tempo. Tranquilo, pessoal? Sim. Sim. Tá? Daí, bom, isto tudo que o professor está falando são os resultados. E o que são as discussões? São as comparações que tu vai fazendo, né? Que nem quando tu tiver um resultado, né? O tempo real foi tal, o tempo no Excel foi tal. Daí tu pode até discutir, né? Provavelmente deve ter ocorrido um desvio aqui, um desvio acolá, né? Bom, com relação ao Enzo, da mesma forma, tempo deu tal. E por último, como tu já vai ter correlacionado alturas iguais, tanto para Excel quanto para Enzo, tu vai comparar o Enzo versus o Excel. Para que tu vai fazer isso, né? Lembrando, como é que se faz a comparação? A comparação vai ser aquela que o prof ensinou para vocês na última aula. Na aula 4, melhor dizendo, que é tu pegar Aí vai ser que nem o H modelado pelo Excel e o H real, e daí vai ser o H real e o H do Enzo modelado pelo Enzo. Isso aí, Ana. Perfeito, Ana. Exatamente. Daí tu vai comparar H versus H. E daí o que tu vai pedir? Tu vai ter que avaliar dentro dessa reta aqui, tu vai pegar e vai obter o quê? O R quadrado. Certo? O R quadrado. Daí é aquilo. R quadrado igual a 1 quer dizer o quê? Que tu teve precisão e exatidão. Certo? Quando é igual a 1. Agora, quanto menor for o valor do R ao quadrado, quanto menor ele for, que é o coeficiente de determinação, quanto menor ele for, menos preciso foi o teu método. Aí tu vai ter que justificar, e daí aí que é as justificativas, né? Tu vai ter que justificar. Por que ficou longe? Foi problema na hora da amostragem? Foi problema no teu modelo? Daí eu quero ver tudo. A gente já conversou sobre 6 aulas, né? Eu preciso também saber o quanto vocês entenderam sobre o que nós estamos conversando. Porque daí, a partir do relatório, eu vou ter um entendimento do que vocês entenderam e aquilo que vocês não entenderam, eu vou dar um passo atrás e a gente vai daí buscar sanar todos os questionamentos e dúvidas. Tá? Daí, por fim, o que é a conclusão? Né? A conclusão, de fato, é o que vocês entenderam, né?
sobre coleta de amostras reais, sobre modelagem em Excel, sobre modelagem em Enso, né? Qual dos métodos foi o mais preciso, qual deles deu o R mais próximo, o R ao quadrado mais próximo de 1, né? E as referências, por quê? Porque isso é um trabalho científico, ou seja, vocês não tiraram as informações da cabeça de vocês. Então, por exemplo, quem foi Bernoulli? Então, dá uma estudadinha lá. Como é a equação de Bernoulli se baseia em quê? Ela leva em consideração o quê? O software Enso, como é que funciona a questão da modelagem? Em Excel, como é que funciona? O que é uma derivada? Então, me apresentem algumas referências de que vocês estudaram, né, e foram um pouquinho além do que vocês, né, já estavam fazendo. Ok, pessoal? Alguma dúvida a mais? Não sei. Delamar, te ajudei ou não? Não, ajudou sim. Ali na pontuação, ali no tempo do Enzo, ali em 40 segundos ali, no caso, eu vou colocar no tempo lá, naquela modelagem, o tempo que eu gastei para fazer o meu, né? Aquilo ali não é um padrão, né? Esse 40 segundos aí. Tu tá falando esse 40 do... Isso, mais para baixo. Isso, do time esse aqui? Isso. E isso não, aqui tu pode colocar mais. Por exemplo, vou botar 100 aqui. Isso aí, tá, não. Essa aí era a minha dúvida. Ali o time step vai continuar a mesma coisa, só o time end ali que não. Parece que, se eu não me lembro agora exatamente, mas ele tem um limite do número de amostragens. Mas tu tenta colocar, quer ver? Se eu tentar colocar 1000 aqui, eu acho que ele não vai fazer. Não, acho que até ele fez. Vamos ver. Deixa eu ver. E no time step, por exemplo, eu posso botar ao invés de 0,51. Olha aqui, ó. Ele foi até. Desculpa. Não, ele fez tudo aqui, ó. Desculpa, o que tu perguntaste? Eu perguntei que ao invés de botar 0,5 no time step, eu posso botar 1. De 1 em 1 segundo? Isso, tipo que nem é no Excel lá. Pode botar. Lembrando assim, ó, que aqui tu vai ter que comparar a altura versus o tempo real que tu teve. Porque eu acho que tu quando tu fez a prática, tu não fixou as alturas? Sim, eu fixei as alturas, mas claro, deu tempos diferentes, deu tempos quebrados. Isso. Mas aí é mais fácil tu conseguir visualizar se o tempo for de 1 em 1 do que 0,5 em 0,5, né? De zero. Se o tempo deu redondo, é mais fácil. Mas, por exemplo, deu 2,3 segundos. Daí seria 2,3 segundos. Daí esse 0,5 vai te ajudar nesse sentido, tu entendeu? Ah, entendi. Mas, pessoal, isso que é bonito. Eu estou fazendo com que vocês explorem um lado do conhecimento. Ó, tá vendo aqui como é que ficou a curva com um tempo maior? Por que estabilizou aqui, ó? Tipo assim, ó, em 100 e poucos segundos, eu não sei, ó, eu posso até dar um zoom aqui para ver, ó, mais ou menos, olha aqui, ó, mais ou menos em 55 ou 60, aqui, ó, mais ou menos 62 segundos, ó, o tanque zerou, ó, mais ou menos, ó, zerou, ele chegou no máximo, por isso que a curva foi daquele jeito ali. Ó, tá vendo aqui, ó? Quer dizer o quê? Que ele partiu e começou a esvaziar. Ó. Chegou aqui e tá praticamente vazio o tanque. Certo? Ô, prof, aquele R que a gente tem que encontrar, ele tá nos outros gráficos, né? Não tá naquele de H modelado e H real. Isso. Eu expliquei como é que vocês obtêm o R, foi na aula... Te lembra, Delamar, qual foi a aula? Foi uma antes. Foi 1, 2 antes. Daí tu entra lá
Dá uma olhadinha aqui, ó. Acho que foi na aula 2 ou na aula 3. Porque a aula 1 foi a primeira, essa daqui foi a parte prática, acho que foi nessa daqui, ó. Não foi nessa aqui, na aula 4. Dá uma olhadinha no link aqui, ó, para ver se tu encontra, mas é isso aí. Eu ensinei como é que fazia em Excel, lembra? Tá, aham. Outra coisa, no arquivo que eu baixei para fazer a aula prática, eu não mudei o valor de G, e ele tá 10. Ah, pode mudar. Não, é que eu já fiz todo. Agora que eu percebi que ele tava com um valor mais alto, daí teria que mudar então no Enzo, porque eu já fiz todas as outras planilhas. Porque o que vai acontecer, ó? Se tu pode deixar em 10, mas vai dar diferença. E daí eu vou querer ver no teu relatório o teu argumento. Talvez, ele vai dizer, talvez um dos problemas foi o uso da gravidade, aproximado e mais longe do exato, né? Porque se a gente for olhar, se a gente for pegar a gravidade universal, né, de uma forma com uma maior precisão, ela é 9,8067 metros por segundo ao quadrado. Né? E daí, tipo assim, normalmente a gente usa 9,8, né? Tem alguns que usam 9,81, né? Mas mais preciso é 9,8067, que nem assim, ó, tu não usou nenhum desses, tu usou 10, né? Então isso pode ser que te dê, por exemplo, um valor um pouquinho maior a nível de velocidade, porque é uma multiplicação, né? Sim, agora eu tentei mudar aqui no Excel, deu uns valores diferentes. Mas daí fica a teu critério. Como eu já fiz tudo, eu vou colocar daí no Enzo, vou unificar e eu explico no relatório. Exatamente, perfeito. O importante é que vocês tenham esta lucidez. Quem está falando é a Juliana? Quem estava falando? Sou eu. Isso, Juliana, tu compreende? O importante é tu ter essa lucidez. Errei, professor, na hora de fazer a amostragem, por exemplo, em vez de medir certinho, eu errei na hora da medida. Por isso que deu diferente. É isso que eu quero ouvir de vocês, entendeu? É a mesma coisa do primeiro exemplo que eu dei com relação a uma amostra. Tu estava prevendo 50 de DQO, deu 200. Por que deu 200? Vocês, como engenheiros, têm que entender de onde é que saiu esses 200. Não, o operador pegou do lugar errado. Beleza, tu descobriu. É isso que eu quero que vocês descubram, né? Onde é que foram os erros, ok? Beleza. Então tá. Bom, pessoal, tem mais alguma dúvida? Se não tiver, eu vou fazer a nossa chamadinha final e vou dispensar vocês. Mas se alguém tiver alguma dúvida... Prof, onde é que está o arquivo Unitank? Eu posso compartilhar lá com vocês. Só que daí, o que eu vou compartilhar está em centímetros, viu? Tá. Mas aí tá bom, daí a gente só muda daí para metros. Facilita um pouquinho. Tá, eu vou fazer isso. Tá, professor, mas então ali a gente vai colocar um só de cada um, vai colocar, não vai precisar fazer os 3 num, que nem tu fez nos exemplos anteriores. Que não. Não. Vocês vão ter... Quer ver? Ó, tu vai ter 3 experimentos individuais. Tu vai ter o experimento sem alimentação, tu vai ter o experimento com alimentação maior do que a saída, e tu vai ter o experimento com alimentação menor que a saída. Práticos. Tu teve 3 experimentos, então tu tem já 3 resultados. Tu vai ter mais 3 experimentos com Excel. Sem alimentação, tu vai ter mais 3 One Tank.
no Enzo. Entenderam? Então, na realidade, tu vai aplicar 3 metodologias, que é prática, Enzo, Excel. 3 metodologias. Para cada uma dessas metodologias, tu vai ter 3 experimentos. Então, no total, se são 3 metodologias, 3 experimentos cada, tu tem um total de 9 resultados. No caso, não é por grupo. Não, sim, por grupo, né? Porque o que acontece, Juliana? Vamos supor, no teu grupo, tu fez o tanque que era sem alimentação. Então, tu vai reproduzir o teu Excel sem alimentação e tu vai reproduzir o Enzo sem alimentação, certo? Então, Certo. tu vai reproduzir os teus, digamos, os teus 3 resultados sem alimentação. Daí o teu colega que fez com alimentação maior, mesma coisa ele vai fazer. E o outro, mesma coisa ele vai fazer. Teve um grupo que perdeu um colega, né? Vocês lembram? Sim. Daí faz assim, Rodolfo, para não dar muito trabalho para vocês só justifiquem na introdução que a colega, saiu e vocês não têm aquele dado ali. Tá bem. Pode ser? Daí, para não dar muito trabalho para vocês. Tá bem. Pode ser? Tranquilo. Então tá. Tem mais alguma dúvida? Acho que não, Sora. Se ficar dúvida durante a gente fazendo o Enzo, dá para te mandar uma mensagem, né? Pode, botem ali no aula, que daí o professor já responde coletivo ali, para que todos, às vezes, a dúvida de um é a dúvida de outro. Sempre utilizem o aula, tá? Tá. Então tá, meus amigos. Eu vou já vou disponibilizar lá para vocês. E assim que eu finalizar aqui, eu já... Tá bom? Tu vai colocar onde o do OneTank? Vou botar na mesma pasta que eu coloquei ali da modelagem. Tá. Eu já vou finalizar aqui e já coloco lá. Junto com essa gravação que tu explicou o relatório? Sim, a gravação eu vou botar na aula daí. Tá. Tá bem, então, professor. Tchau, tchau. Obrigada. Tá bom, valeu, pessoal. Feito, professor.